você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Paulo, assim como Moisés, ele passou um tempo da vida dele pensando que era alguém. Aí, num choque de realidade, ele ficou sem saber quem ele era. E depois, ele terminou a sua vida sabendo que sem Deus ele não era ninguém. Moisés viveu 120 anos, 40 anos achando que era alguém, depois 40 anos sem saber quem era, e os últimos 40 anos sabendo que sem Deus ele não era ninguém também. Atos capítulo 9, versículo 15 diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um vaso escolhido. Algumas traduções vão estar escrito instrumento. Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Amém? Quinta-feira eu preguei algo sobre vaso, mas eu falei mais especificamente sobre os vasos perdidos de Israel. Quando um rei, ele assumiu um reinado com o templo fechado, com o seu estado militar destruído, a sociedade desmoralizada, Israel estava falida. E quando o rei Ezequias, com 25 anos, assumiu o reinado, ele fez coisas incríveis, mas a primeira coisa que ele fez, uma reforma, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo, foi tirar os entulhos do templo e foi trazer os utensílios do templo. E ali existiam vasos que o antigo rei Acás, que foi um desastre para Israel, havia colocado para fora, havia entulhado para fora. E esses vasos eram vasos preciosos na casa do Senhor. Existem vasos que estão com uma utilidade inútil, estão sem utilidade, aliás. Existem vasos que estão com a boca para baixo, como que vai encher? Existem vasos cheios de coisas tóxicas, cheias de lixo. Então, às vezes o vaso ele quebra. Eu coloquei alguns pontos aqui por alguns fatores, e talvez você se identifique, por mais que eu esteja usando uma linguagem figurada, eu acredito que você vai se identificar com uma coisa ou outra. O que quebra um vaso? O que destrói um vaso? Bem, a má formação do vaso leva ele às vezes a ser frágil demais. A má formação do vaso. Esse tempo atrás eu peguei um vaso na mão, e eu não sou tão brutão assim, mas o vaso quebrou na minha mão. Uma parte do vaso estava muito fina, por isso que ele quebrou. Então a má formação do vaso, isso é, uma cultura errada, uma criação errada, uma influência errada, quebra o vaso. O que mais que quebra o vaso? Vaso em um lugar perigoso. Quem aqui já chegou a derrubar algum vaso? Levanta a mão. Algumas pessoas aí, né? Então às vezes o vaso ele está no lugar que é um lugar de risco. Numa varanda, por exemplo, em cima de alguma coisa, alguém vai se debruçar ali e empurra o vaso, e o vaso cai e quebra. Isso é, andar por caminhos arriscados é colocar o vaso numa condição que é questão de tempo até ele quebrar. O que mais que quebra um vaso? Impacto. Isso quebra o vaso, né? Algo repentino, uma notícia talvez, um acidente, isso quebra o vaso. O que mais, pastor? Bem, eu lembrei de um fato, há uns 25 anos atrás mais ou menos. O que está dentro do vaso? Como assim o que está dentro do vaso pode quebrar ele? Uma vez eu armazenei um produto químico dentro de um vaso. Poucos dias depois, o fundo do vaso trincou por conta daquele produto químico, e o que tinha ali dentro vazou e o vaso ficou inútil.
Isso é, ele rachou embaixo porque o que tinha dentro era corrosivo. E existe muitas vezes alguma coisa dentro de pessoas que é algo tóxico e que também não dura muito tempo até esse vaso rachar. Enfim, não existe vaso sem função, não existe vaso sem valor. O que acontece é a ignorância sobre o vaso que resulta em quebra. Eu tenho visto muita gente angustiada, eu tenho visto muita gente aflita, muitas vezes sequelas de uma vida, o resultado muito triste. Deus, ele dá um exemplo para o profeta Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1 ao 6, quando Deus fala para ele assim: desce até a casa do oleiro, porque eu quero falar com você, eu quero te mostrar algumas coisas. Então quando ele desce lá, ele vê um oleiro, e alguns aqui já viram isso em filme, acho que um filme mais conhecido foi aquele filme de 91, né? Ghost. E ali era mais moderninho, mas o que era comum era algo de madeira, redondo. Isso tinha um sustento no meio, geralmente de madeira também, e embaixo um outro sustento de madeira, em que a pessoa girava com os pés aquilo, e ela ia dando forma ali ao vaso. E do outro lado tinha um suporte, que se a pessoa pegava água, colocava na argila, naquele barro ali, e ali ela ia moldando, girava e ia moldando. Então, e de repente aquele vaso está formando, e o oleiro olhou aquilo, não gostou possivelmente do que fez e quebrou aquele vaso e o fez de novo. Então, hoje em dia não é muito comum você ver isso, né? É mais em filme ou coisa desse tipo, tá? Mas basicamente é isso. Quando Jeremias estava observando o olheiro, ele viu que o vaso se rompeu. Aí Deus olha para ele e fala bem assim: assim são vocês na minha mão. Do mesmo modo que esse vaso quebrou e o oleiro refez ele, eu posso pegar os vasos quebrados e fazer esses vasos novos. E hoje há muitos vasos partidos. Hoje há almas abatidas, pessoas cinza por dentro. Tem gente que está completamente quebrado por dentro, não tem força, não tem ânimo. A vida parece que perdeu as cores. Talvez era uma pessoa tão animada, era uma pessoa tão cheia de expectativa, mas hoje não encontra razão mais, não tem mais esperança, não tem mais alegria. Essa pessoa não tem mais um prato que ela coma e agora parece que eu estou mais calmo. Flan, eu gosto muito de flan. Sorvete, alguns uma costela assada, outros, aliás, eu como de tudo e gosto de tudo, né? Mas tem coisa que desperta a lombriga da gente. A gente costuma falar aqui no sul. E parece que se você não acha, é igual quando você está com fome e você quer comer chocolate. Quando você está com vontade de comer chocolate mesmo, e você pega aqueles guarda-chuvinha, aquele sebo que fica no céu da boca, sabe? Parece um reboco de laje, de gesso em cima, e não dissolve aquele negócio. E daí você come aquilo, você só fica intoxicado, mas você não satisfaz a tua vontade de comer chocolate, não é? É aquele específico que você gosta. Então às vezes a pessoa ela não sabe mais o que é, não tem mais o que satisfaça a sua alma. Talvez nós estamos aqui cantando louvores, e você vê pessoas numa verdadeira entrega para Deus no louvor, derramando lágrimas, entregando: Senhor, é isso que eu queria cantar. E talvez você está olhando para essas pessoas e pensa assim: eu não vejo razão, eu não encontro. Como é que essa pessoa consegue entregar algo para Deus assim? Parece que eu não me identifico com isso, eu estou tão duro, eu estou tão rochoso. Você parece que está tão, como eu disse, apático, cinza.
não entende mais a alegria, não entende mais algumas coisas, e parece que quer que a vida passe rápido, não vê a hora de chegar o final de semana, e quando chega o final de semana não vê a hora de chegar o fim do mês, e quando chega o fim do mês não vê a hora de chegar o final do ano. Parece que quer que a vida vá de uma vez. Então você não entende porque que você está com o espírito quebrado. Tem gente com a vontade quebrada, com a vontade enfraquecida, não tem vontade de nada, está com as inspirações perdidas. Há pessoas que não entendem como é que pode, pessoas às vezes tão ativas, pessoas que têm ânimo de cuidar de algo, sendo que você não tem ânimo mais de cuidar de mais nada. É um vaso quebrado. A frustração faz você não ter aquele entusiasmo que você tinha antes. Tem gente que está com a vida financeira, profissional rachada. Tem gente que é o casamento rachado. Tem gente que são famílias divididas, vidas absurdamente quebradas, enfraquecidas, sem saber, todo enrolado às vezes, com cartão, com isso, com aquilo, com agiota, corações espatifados e expressões que demonstram essa realidade. Sabe quais são as expressões muitas vezes que denunciam uma pessoa assim? São expressões tipo aquela respirada que faz assim, ó. Eu estou em um caco. Eu estou antigamente falava assim, né? Estou em frangalhos. Estou estraçalhado. Eu estou com os 4 pneus arriados. Estou tudo arrebentado. Estou detonado. Meu coração está partido. Me fizeram em pedaços. Você já usou alguma expressão assim? Estou sem ânimo para nada. Como é que quebra um vaso? Primeiro ponto, traição quebra o vaso. Segundo, desesperança. Isso é você não acreditar mais que o bem vai vencer o mal. Está pessimista com relação às mudanças positivas. Terceiro ponto que quebra o vaso, irresponsabilidade. O que deveria sustentar, não sustenta. O que deveria proteger é o que magoa, é o que machuca. O que deveria amar é o que odeia. O que deveria fazer carinho é o que bate. O que deveria ajudar é o que atrapalha. O que deveria ajudar, mas vive quebrando a vida de alguém que nasceu para ser feliz. Quarto, o desamor quebra. Quinto, a infidelidade, não se viver o amor que prometeu. Sexto, vício. O vício quebra o vaso, né? O vício, ele se origina, ele causa intrigas, mentiras, roubo, violência, manipulação, pressão geral. E com o vício no lar, você sabe o que é viver no inferno, tentando se agarrar no céu. Porque por mais que você diga que confia, você não confia. Não tem como confiar. É mais uma tentativa, que é a questão de tempo, tudo muito impulsivo. Porque quem vive uma vida de dependência química rotineira, vive uma vida dupla às vezes. Também vive se esforçando, mas precisa ter uma rotina apegada em Deus. O que mais quebra o vaso, pastor? Sétimo, traumas do passado, mágoas antigas, palavras ruins, dívidas, indiferença, pouco causo, irritabilidade, viver com alguém que está sempre com 2 pedras na mão, sempre com mágoas preparadas, cobranças. Isso vai te quebrando aos poucos. Oitavo ponto, gente, é bastante coisa que quebra o vaso, né? Você vê que a gente tem que andar blindado na rua. Falta de tempo quebra o vaso, porque gera desprioridades, deixa a saúde de lado, família de lado, o descanso de lado, a manutenção do que conquistou de lado. Isso é, a pessoa não desfruta nada da vida. O que mais que quebra o vaso? Pecado quebra o vaso.
O que mais? 10º ponto, esquecimento. Não lembra de uma data importante, não lembra de expressões de carinho, não lembra de ser grato pelo favor. Essa semana está feliz porque recebeu algo, daqui 2 semanas parece que esqueceu tudo e está com aquela mesma cara anadegada. 11º ponto, o que quebra o vaso, pastor? Abandono. 12º, agressão. 13º, abuso. 14º, falta de consideração. Você sabe aquela pessoa desaforada? Pastor, me explica um pouquinho. Pessoa desaforada é assim: você limpa a casa, a pessoa deixa a porta aberta, meia jogada, a roupa, o cesto pode ter 2 metros por 2 metros, a roupa vai estar no chão, toalha abandonada, gente insatisfeita, geladeira cheia, e a pessoa fica falando sempre de uma forma de insatisfação. Então uma pessoa que não tem consideração é uma pessoa que não enxerga o que tem. Você levou a pessoa para passear sexta-feira, domingo está falando: você nunca tem tempo para mim. Não sai, não faz, olha aí, ó, só os outros, é só os outros. O que mais, pastor, que quebra o vaso? 15º, frustração com expectativa, já comentei um pouquinho sobre. 16º, escolhas erradas, isso quebra o vaso. Pastor, eu estava na casa de recuperação esses dias, mais de 60 pessoas lá. Eu perguntei: quem aqui é arrependido de ter colocado o primeiro gole de bebida alcoólica na boca, ou o primeiro cigarro? Todo mundo levantou a mão. É lógico, porque ninguém imagina que vai levar isso a algumas condições. Tem gente que não levou, mas boa parte de pessoas perdeu família, perdeu tudo. Aquelas ideias de que eu vou administrando. O que mais, pastor? 17º, situações imprevisíveis. Bate o carro, isso a pessoa às vezes fica machucada mesmo. Morre alguém. Você deu a vida 20 anos na empresa, de repente a empresa abre falência e você é mandado embora, tentando recuperar algo na justiça. O que mais que quebra o vaso? 18º, ausência de perdão. O que mais, pastor? 19º, orgulho quebra o vaso. O orgulho cega a pessoa, ela não enxerga a humildade que tem que ter diante de situações para não perder. 20º, perfeccionismo quebra o vaso. Sabe, olha, a pessoa ela querer excelência nas coisas é ótimo, mas o perfeccionismo ele é um tormento, porque algumas pessoas realmente são atormentadas, nunca está bom nada. E 21º, porque eu vou parar por aqui, repreensão. A repreensão muito severa, ela machuca o coração. Meu irmão, olha para cá. O que deixou o seu coração quebrado? Como é que você está? Você se sente às vezes até sem dignidade, com medo do futuro, o que vai ser essa semana? Gastou o que não deveria? Depois que fez aquele lanche, chegou na hora de pagar, deu um arrependimento? Talvez você está meio sem consolo, porque a pessoa amada não te corresponde. Talvez você está vulnerável. Vai para um lugar que tem pessoas alegres, olha para lá. Será que aquele dali daria um bom marido? Será que aquela de lá daria uma boa namorada? Será que eu não escolhi errado? Você está quebrado? Olha, meu irmão, a maioria posa de vencedor, principalmente nas redes sociais, mas no fundo está quebrado. Quanto mais essas pessoas colocam frases de motivação e não vivem nessa vocação, mas quanto mais essas pessoas vivem colocando isso, pode estar sabendo que está passando por uma situação mais drástica ainda. Meu irmão, saiba que valentes de Deus também se sentiram quebrados.
Também. Olha o que Davi falou no Salmo 31, verso 9 ao 13. Olha o que ele falou ali no Salmo 31, verso 9 ao 13. Olha o que ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, eu estou quebrado, consumido estão os meus olhos pela tristeza, a minha alma e o meu corpo já não têm mais forças, a minha vida está gasta de tanta angústia e de suspirar por um alívio que não vem. Minha força acabou, os meus ossos doem, eu sou uma vergonha para os meus vizinhos, eu sou um vaso quebrado, eu tenho ouvido tanta coisa ao meu respeito e sofro com o terror de todos os lados. A minha vida está acabada, pois tramam contra mim. Nova versão. Será que Davi estava quebrado ou não? Segundo ponto que eu quero destacar sobre isso. Mas eu preciso que você lembre da profecia. O texto diz que quando o vaso quebra, o Senhor faz um vaso. Meu irmão, Deus hoje está com as mãos aqui e vai fazer vasos novos. Deus vai fazer um novo aqui. Se você chegou aqui hoje quebrado, Deus vai consertar a sua vida, começando pela tua alma. Se você chegou aqui sem esperança, sem alegria, sem solução, o derramar do Espírito Santo, ele gera em nós uma expectativa ligada no alto, uma motivação de enfrentar um amanhã, na certeza de que você não está sozinho, de que de alguma forma aquele que zelou por você até agora é o Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Isso é, nada nos faltará. O amanhã Ele estará com a gente também. O que conserta vaso está aqui. Ele diz: assim é você nas minhas mãos. Eu quero fazer um vaso novo. Olha, meu irmão, eu tenho experiências na vida que Deus faz vasos novos. Esse tempo atrás me ligaram e falaram: pastor, não tem como ajudar essa pessoa. Era um pastor que há 15 anos atrás foi aluno meu de teologia, e agora esse pastor, ele se machucou tanto no ministério, que ele foi deixando de ir para a igreja, para o culto, deixando de se relacionar, ele foi se fechando, e daqui a pouco aquelas velhas ideias começaram a encontrar espaço na vida dele. Começou a tomar uma cervejinha aqui, começou a tomar uma dosezinha de barreiro ali. Daqui a pouco aquilo virou um refúgio para a alma dele angustiada, e o negócio foi se intensificando. E quando a família me ligou, ele já era um senhor de idade. Quando a família me ligou, já faziam 20 dias que ele não conseguia comer, só bebia. Ele comia, ele vomitava, ele acordava, ele começava a beber. Vida destruída, já aposentado e tudo mais. E as comunidades terapêuticas, por conta de estatuto, de fiscalização, não pegam. Mas eu consegui achar uma casa de recuperação, conversei e tudo mais. Era um homem grandão assim, ó. Eu não sei quantos quilos ele pesava, todos, acho, mas grandão. Fui ver ele. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, magro, olhou para mim, veio e me deu um abraço e começou a chorar. Chorou. E olha, eu sempre brinco assim: se eu tivesse coração eu chorava também. Eu abracei ele e falei: calma, meu irmão, Deus vai fazer tudo novo agora. Deus faz tudo novo agora, meu irmão. Ele colocou a mão chorando no meu ombro e falou: pastor, pode ter certeza que a partir de hoje você tem um companheiro nessa batalha. Eu falei para ele: meu irmão, há 18 anos eu faço esse trabalho, e eu procuro um homem e uma mulher para me ajudar, e até hoje a única pessoa que ajudou foi uma mulher, que é a Débora, que faz 5, 6 anos que está lá ajudando, né? Eu tento discipular pessoas. Ele falou: a partir de hoje você tem uma pessoa que vai estar junto. Deus faz vaso novo, meu irmão. Deus faz vaso novo. Se você aceitou Jesus, onde Ele está, você está, porque Ele está dentro de você. Ele
está no teu coração. Se Jesus está no teu coração, quem que é mais forte? Essa situação que te constrange ou Jesus? Quem que é mais forte? Eu estava com um pastor esses tempos atrás, e de uma conversa prolongada, ele disse assim para mim: pastor, deixa eu testemunhar algo para o senhor aqui. Eu tinha aquela síndrome do pânico, e aquilo me pegava de um jeito, pastor. Do nada vinha aquela angústia, aquela falta de ar, e eu começava a ficar aquela vontade de sair correndo. A sensação de morte, parecia que aquilo ia morrer do coração, porque era uma dor aqui também, falta de ar, enfim, e a situação foi ficando cada vez mais complicada, pastor. Aí eu lembrei que o Espírito Santo habita em mim. Eu coloquei a mão na minha cabeça, eu repreendi tudo aquilo, pastor. Eu repreendi todo aquele pânico, todo aquele medo, eu repreendi tudo aquilo. Eu falei: o Senhor é maior, o Senhor está em mim. Essa angústia já passou em nome de Jesus, meu irmão. E ele falou: pastor, aquilo foi passando. Depois quis acontecer de novo. Eu fiz a mesma coisa, porque das outras vezes eu ia para o posto de saúde, fazia exames, não tinha nada. Pastor, eu fui curado disso. Isso é, eu não sei qual fase você está da tua vida, mas Deus pode fazer um vaso novo ali. Quando você aceita Jesus, você é uma pessoa salva em Jesus, mas talvez há áreas da sua vida que ainda não são salvas, e às vezes uma trinca aparece, para que através dessa denúncia, você entregue esses vasos na mão do oleiro, para que ele cure, para que ele conserte, para que ele abençoe. Meu irmão, Deus deixa o vaso mais forte. Você crê nisso? Amém, amém. Deus é bom acima de tudo. Não importa se te quebraram, Deus te conserta. Não importa a mágoa, Deus pode consertar você hoje. Olha, meu irmão, eu já vi pessoas com uma depressão que a pessoa não conseguia sair da cama. Teve uma vez um homem, 15 dias na cama, assistindo, sabe aquele Largados e Pelados? 15 dias assistindo aquilo. Não tomava banho, só chorava, não saía da cama, não conseguia comer direito, só fumando. E eu lembro que o patrão desse homem me procurou e falou: pastor, não tem como fazer uma visita? Falei: veja se dá para fazer, nós vamos agora lá. Cheguei lá, conversei bastante, começou a chorar, e eu falei: o Senhor vai fazer um vaso novo na tua vida, o Senhor vai fazer você um vaso novo, cara. E graças a Deus aquele homem foi liberto. No outro dia trabalhando, no outro dia agindo, veio até ajudar na igreja, veio fazer bastante coisa, cuidando da família e tudo mais. Meu irmão, eu já tive muitas experiências de vasos que eram quebrados, e Deus fez de novo. Hoje vai haver cura aqui, vai haver milagre na tua vida. No capítulo 9, versículo 15, Deus chama um homenzinho chamado Ananias. Interessante, né, que você fala homenzinho. Esse nome Ananias, você já pensa que é pequenininho. Eu acho que por causa dos vídeos antigos, né? Às vezes você pensa, Ananias tem 2,10 metros de altura. Não, geralmente você pensa Ananias tem 1,60 m, 1,50 m, 1,40 m. Mas não é. Mas Deus chama Ananias e fala para ele: olha, eu quero que você vá até a rua direita, tal lugar, assim assado, porque eu tenho um vaso ali que é precioso para mim. Ele é escolhido meu, e ele vai levar o meu nome para povos gentios e reis. E o versículo 16 diz: pois eu mesmo vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias estava meio em dúvida, mas quando ele chegou lá, ele encontrou um homem que era doutor em teologia, um homem que defendia o que ele achava que era certo diante de Deus, e que ele levou uma invertida, porque o próprio Deus chega para ele e fala para ele: por que você está me perseguindo? Por que você... Ele ficou confuso, porque até então ele era doutor, mestre em teologia, e de repente ele teve uma vida quebrada, e a Bíblia diz que ele ficou cego. E Ananias foi lá e orou por ele, e ele passou a enxergar algo. Ele teve que reaprender sobre a vida. Por mais que ele fosse doutor em algo, ele teve que reaprender, ter a humildade. E essa é uma característica de
quem está quebrado. Humildade para ouvir, humildade para começar a fazer, humildade para começar a lidar. Lá fora você pode ser tudo. Lá fora você pode ser juiz, desembargador, presidente. Lá fora você pode ser o que for, mas aqui nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas para fazer o que precisar. Agora, você é vaso escolhido. Nada que te quebrou tem mais poder do que a graça e o amor de Deus que pode te curar. Ele pode consertar a tua vida. Terceiro ponto. Agora, o pior não é o coração partido. O pior é transformar o coração em pedra. Não querer mais que Deus faça nada. Não permitir que Ele molde, que Ele toque em você. São as feridas que criam em nós, que geram a necessidade de milagres. Se vamos receber um milagre ou não, depende do que iremos fazer depois que nós fomos feridos. Você vai permitir que as famílias te levem para um nível mais baixo? Porque o que dói são questões familiares. Você vai permitir que essas situações te levem a um nível mais baixo ainda? A mágoa, a amargura, de achar que servir a Deus não adianta de nada, que Ele não te ama, de estar sempre indiferente a tudo. Isso vai te destruir. Ou você vai permitir que essa ferida te leve a um nível mais elevado, ao perdão, à reconciliação, a fazer você um vaso novo. Eu te pergunto, e esse é o quarto e último ponto: o que as feridas causaram em Jesus? O que as feridas causaram em Jesus? Ele disse numa das 7 frases da cruz: Pai, lhes perdoe, porque não sabem o que fazem. O que as feridas fizeram? Isaías 53 diz assim: pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que traz paz para a gente hoje estava nas costas dele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Pelas suas pisaduras, pelo caminho que ele trilhou, se nós o seguirmos, nós seremos sarados. Meu irmão, olha só, presta atenção. A tua ferida pode se tornar cura para o outro, ou pode se tornar morte para você. Vai depender da sua atitude. Vai depender de você deixar Deus agir na sua vida ou não. Quantas vezes fomos quebrados? Eu lembro uma vez que eu estava deprimido. Eu tinha 16 anos, estava deprimido, chorando. Meu pai disse assim: filho, aquele jeitão dele, o pai já não sabe mais o que falar para você. Aqueles dedos de milhopan dele, metalúrgico. O pai é grandão, né? Calça 44, entendeu? Parece que o coração da gente fica grande, né? Aí eu fico muito compadecido. Meu pai e minha mãe são muito humildes, muito carinhosos assim. E eu falei: já sei, pai, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir para a igreja. Eu preciso de Deus na minha vida. Isso, vai para a igreja. Ninguém precisou acordar eu cedo, ninguém precisou me impedir. Eu fui, peguei na mão de Deus, eu nunca mais larguei. Isso não imuniza ninguém de passar por processos que te quebram de novo. Mas você precisa entender quem que é a fonte da tua vida. Sansão estava quebrado, no momento de vergonha, cego. Ele foi humilde, ele falou: Senhor, se achar graça de novo, me renova aqui, faz de novo. E ali ele foi mais forte do que das outras vezes. Ali ele vingou mais Israel do que as outras vezes. Quantas vezes nós somos ou fomos quebrados? Rejeição, injustiça, acidentes. Às vezes nós nos sentimos como um palhaço triturado. Mas essas feridas não nos destruíram, elas nos tornaram testemunhas vivas do que Deus pode fazer.
porque Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para restaurar, para libertar. Ele pode, Ele faz. Alguma coisa te quebrou? Se entregue nas mãos de Jesus. Ele falou isso em Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Conhecei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma.